Olá, pessoas, sejam muito bem-vindos ao Cinéfilo Costura. Aqui quem fala é João Dias e hoje eu tô aqui para falar de um clássico do cinema, Drácula, dirigido por Francis Ford Coppola, lançamento em 1992 e noventa e dois, e foi um estouro de bilheterias, um sucesso completo, colocando aí 3 Oscars no bolso, maquiagem, figurino e efeitos sonoros. E, gente, esse filme é um espetáculo. E sempre que eu reassisto esse filme, a impressão que me dá tanto a atuação magistral do Gary Oldman aqui como Drácula, tanto o figurino, que é absurdo, é maravilhoso, né? Eles me dão uma sensação tão imperiosa de dramaticidade que eu só consigo pensar em ópera, em algo operesco, assim, algo muito grande, algo magistral. O Gary Oldman, como eu já havia falado aqui, tá sensacional, gente, sensacional. É uma das atuações, assim, que entrou para os anais da história do cinema, porque foi absurdo o que ele fez com esse personagem, assim, levando em consideração que já existiam outras adaptações de Drácula que marcaram o cinema, né? A gente tem aí o Drácula do Bela Lugosi, que é uma grande referência. A gente vai ter o Drácula, que na verdade não é Drácula, né? O Nosferatu do F.W. Murnau, que a gente também vai trazer aqui no canal. E a gente tem uma série de outras adaptações. Fora a versão do Murnau, a gente vai ter outra versão do Nosferatu em 77 e tantas outras adaptações desse personagem e do romance do Bram Stoker que já permeavam a história e que é um personagem amado, consolidado na cultura popular, que era um personagem dificílimo de fazer. E a gente vê o Gary Oldman brilhar aqui, brilhar, tanto na versão mais jovem do Drácula, quanto na versão mais velha dele, quanto na versão antropomórfica dele, animalesca, como morcego. E a gente tem também uma atuação brilhante do Anthony Hopkins como professor Van Helsing, né? É uma é, bom, o Anthony Hopkins estava no auge da sua carreira, tinha acabado de fazer um sucesso estrondoso com O Silêncio dos Inocentes, e o nome dele já estava brilhante, estava gigante naquele momento, e ele entra aqui para fazer o professor Van Helsing com um vigor, assim, aquele frescor de estar no auge do seu melhor momento, se é que a carreira do Anthony Hopkins tem um melhor momento, se tem esse melhor momento, com certeza está no seu cume ali no Silêncio dos Inocentes, tá? Quem não viu esse filme, por favor, assista, é um dos melhores filmes de terror que você pode assistir na sua vida. Silêncio dos Inocentes com Anthony Hopkins. Se existe um cume na carreira desse homem, estava ali naquele filme. E se estava ali circundando esse filme, essa época do cinema, o Anthony Hopkins estava no seu melhor lugar. E ele aqui dá uma vida espetacular, o professor Van Helsing. Bom, eu confesso a vocês que eu não sou um grande fã da atuação da Winona Ryder aqui nesse filme. É, Foi uma filmagem difícil para ela em diversos aspectos. Ela teve problemas com a maneira com que o Gary Oldman gostava de imprimir a sua atuação. Ela teve problemas com Coppola no set, problemas esses que ficaram muito famosos, né? Numa cena X peculiar, não quero dar spoiler do filme, o filme está disponível em toda a internet, mas para quem não gosta de spoiler, eu vou tentar segurar os spoilers, porque eu indico muito que vocês assistam esse filme. Mas ela teve um problema numa cena determinada com o Coppola, e a maneira que o Coppola encontrou de fazer com que ela tivesse uma determinada emoção X não foi lá um momento fácil para Winona Ryder, e particularmente eu não gosto da atuação dela nesse filme. Em outros filmes eu acho ela uma atriz absurda,
Nesse filme eu não acho que ela entrega tanto e também não gosto. Sou mais um que vai entrar pro time dos que não gostam da atuação do Keanu Reeves aqui nesse filme. Eu acho a atuação fraca, mas também acho que o personagem do, do Thomas não dá tanto esteio para que ele cresça ali naquele momento. O ator posteriormente falou que estava cansado, ele estava filmando num ritmo insano, com mais 5 produções ali ao redor, e ele não entregou tudo que ele podia. Mas eu acho que realmente o personagem não dava tanto espaço para ele crescer e ele não estava ali no seu momento, não funcionava tão bem em papéis dramáticos. O filme, ele tem o sangue como quase que como um lubrificante, como um elo condutor daquilo que é utilizado como maior forma de blasfêmia assim contra a igreja, né? Para quem não sabe, o personagem devido a certos acontecimentos X renega Deus, né? E assim ele se torna Drácula. É, o sexo, a tensão sexual no filme é constante e essa é uma grande marca da película. É, o sangue é um fio condutor para blasfêmia que para mim, na minha visão, é interpretada aqui em cena através do sexo, né? Esse sexo, esse sangue condutor desse sexo que é a própria blasfêmia, blasfêmia à figura divina, à figura do Deus, né? E eu acho linda a forma que o Coppola ele homenageia o cinema aqui, de duas formas, né? Primeiro citando o Drácula, o Nosferatu, aliás, perdão, o Nosferatu de 1922, a versão não autorizada do Drácula aí do F.W. Murnau, na cena das batalhas onde o Conde Vlad está lá fazendo os empalamentos. No momento dos empalamentos, a gente pode ver ao fundo claramente a silhueta do Nosferatu, ali também empalado. E depois a cena belíssima, né, do Drácula com a sua amada no cinema, né? E ele pergunta para ela onde é o cinema e dizem que é um grande advento da humanidade. Eu acho uma homenagem belíssima ao cinema e para além dessa homenagem, eu também acho que é uma homenagem ao fato do filme contar apenas com efeitos práticos em plena era onde havia o crescimento dos efeitos digitais, né, utilizados por computação gráfica. É uma forma de reverenciar o cinema feito até 1922, até o século XX. Eu acho muito bonita a forma que o Coppola dirige aqui. A fotografia do filme é linda. é, e tem diversas coisas curiosas sobre o filme. É, os cenários também são absurdos. Ele recria as abadias e castelos de forma muito bonita. Mas bora falar sobre figurino? Mas e aí? Bora falar sobre figurino? Meus amigos, o que foi que a Eiko Ishioka fez aqui? Coppola contratou a Eiko primeiramente como diretora de arte. Ela seria responsável por fazer a direção de arte do filme, mas quando o cara é visionário, né? E ele logo percebeu que o talento dela mesmo era pro figurino e ele, depois de ver alguns esboços da Eiko Ishioka aqui, na hora ele deu o sinal verde para fazer o figurino de todo o filme. E cara, eu acho que essa foi uma das melhores decisões que o Coppola poderia tomar num filme onde ele acreditava que o figurino deveria ser o alvo de verba maior, porque ele acreditava que os personagens aqui nessa narrativa, eles eram como joias.
É isso, né? O estúdio não aceitou que ele desse a maior parte de verba para o figurino. O estúdio disse que ele deveria criar cenários adequados para o filme, coisa que eu acho que ele fez magistralmente, mas ele deu uma atenção para o figurino nesse filme que é uma coisa de babá, minha gente. Aí que o Ishioka trouxe para dentro do figurino que ela criou influências orientais, visto que ela era uma mulher nipônica, né? E foi uma das coisas mais brilhantes que o Coppola poderia fazer, porque ela deu uma tessitude, uma tonalidade completamente diferente para o Drácula, um personagem que já era tão conhecido, tão trabalhado na cultura popular, que já tinha uma imagem tão delimitada, assim, tão bem criada pelo Bela Lugosi. Ela trouxe uma imagem completamente diferente para esse personagem. E ela trouxe influências, ela colocou como figurinista aqui que para a construção desse personagem, ele deveria trazer influências do teatro kabuki, principalmente nas perucas que o Gary Oldman utilizou para poder dar vida ao personagem do Drácula. Então a gente vê mesmo nos figurinos do Drácula, seja quando ele está andando pelas ruas de Londres, ou seja quando ele está no seu castelo na Transilvânia, figurinos que são dignos de ópera, figurinos que têm uma tessitura, uma trazem uma visão, constroem um arcabouço visual completamente diferente a um personagem que é extremamente conhecido. E essa é a magia do figurino, meus amigos. É mudar completamente o visual das coisas, ainda que elas estejam completamente criadas na nossa cabeça. E a Eiko saiu aqui dando bordados diferentes, trazendo a forma que ela retrata aqui a armadura do Conde Drácula em campo de batalha é uma coisa maravilhosa para mim. Ela traz músculos à mostras, uma armadilha em forma de músculos, um capacete que nos dá a menção de um morcego. É incrível como ela coloca esse personagem no campo de batalha como alguém que retirou sua pele humana para ser capaz de fazer empalamentos brutais. E isso se contrasta com a maneira brilhante com que ela transforma o Gary Oldman, o Drácula do Gary Oldman, num gentleman, num dandy dos anos de 1920, 1800, do século passado. A maneira com que ela traz formatos e bordados diferentes para vestidos da era vitoriana, que poderia ter sido feito de forma tão comum, mas que trouxeram argumentos e influências tão originais pelo fato dela trazer essa coisa da influência kabuki. Gente, é de tirar o fôlego o figurino desse filme. O Oscar foi mais do que merecido. E esse figurino até hoje marca uma das imagens mais icônicas do Drácula da nossa cabeça, que contrasta com a imagem do Drácula do Bela Lugosi, que já tinha a imagem de um gentleman bem fincada no imaginário popular, e aqui a imagem que acende do Drácula é justamente a imagem do conde em sua velhice no seu castelo da Transilvânia, e muito pelo trabalho de maquiagem e figurino. E mais uma vez, o figurino feito pela Eiko. Eu não tenho como dar nota 5 para esse filme, como não dar nota 5 para esse filme. Jamais ousaria profanar Drácula do Coppola com um 4,5, porque esse filme é um absurdo. Um absurdo. E se você não viu ainda,
Eu recomendo você a ver, especialmente nessa semana do canal onde a gente se prepara para a estreia de Nosferatu, do Robert Eggers, que estreia nos cinemas em 2 de janeiro. Certo, pessoas? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva, deixe o seu joinha, me siga nas redes sociais e me acompanha nesse ano, nessa meta que a gente vai continuar batalhando para chegar em 1.000 de inscritos. E vem comigo para ter muito mais de cinema e figurino, certo, pessoas? Até mais e tchau!